quero convidá-los para a leitura do texto que vai servir para a nossa meditação. O texto é Hebreus, capítulo 11. Nós vamos dar continuidade à nossa série de reflexões intitulada Pela Fé. Hebreus, capítulo 11, nós leremos os versos 24 a 26. Epístola aos Hebreus, capítulo 11, leremos os versos 24 a 26. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Vamos orar? Senhor, nós cremos que a Tua palavra é inspirada, cremos que ela provém do Senhor, provém do céu para nós. Entendemos pela fé que o Senhor se revelou especialmente por meio da Escritura, e aquilo que o Senhor deseja que conheçamos a respeito do Senhor, a respeito do nosso estado, o Senhor revelou nesse livro. E nós imploramos para que o Senhor nos capacite e habilite, a fim de que possamos compreender a Tua palavra. Fala conosco, ó Deus, nos desperte, aumenta a nossa fé em Ti, quebranta o nosso coração, nos ajude a negarmos a nós mesmos, remova o nosso orgulho, enfim, promova essas coisas para a glória do Teu nome por meio do poder da Tua palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Pela fé, temos conversado sobre esse tema. Fé, para o autor dessa epístola, para o autor da epístola dirigida aos Hebreus, é a certeza de coisas que se esperam. Fé é a convicção de fatos que se não veem. Ou seja, fé é viver antecipadamente realidades que só entenderemos plenamente no futuro. Conforme os versos 33 e 34 desse capítulo 11, homens e mulheres de Deus, por meio da fé, fizeram muitas coisas. Obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo e da fraqueza tiraram força. Como temos visto, o capítulo 11 da Epístola aos Hebreus registra histórias de coragem, superação, vitória, entrega, abnegação, que aconteceram tão somente por causa da fé. Conforme verificamos semanas atrás, o relato sobre a fé de Moisés não começa com Moisés, mas com a fé de seus pais. E, curiosamente, o relato sobre a fé de Moisés não termina com Moisés, mas com a fé da geração posterior a ele. Ou seja, o texto está insinuando, está sugerindo que existe uma espécie de ciclo da fé. Eu recebo a fé, eu experimento a fé e eu transmito a fé. Esse movimento, esse ciclo é bendito e ele promove a transmissão da fé de geração em geração. A fé de Moisés era particularmente útil para o propósito do autor da epístola endereçada aos Hebreus, uma vez que seu grande objetivo era convencer e persuadir os cristãos judeus a permanecerem firmes em Jesus Cristo. Gente, a fé na experiência de Moisés o mobilizou, o despertou para uma série de ações e procedimentos. Ou seja, há repercussões, há consequências, há desfechos da fé na vida de uma pessoa que realmente acredita em Deus e que se entrega à sua vontade. Então, considerando o que foi dito até aqui,
considerando todas essas informações comunicadas à guisa de introdução, eu queria convidá-los para refletirmos a respeito do tema efeitos da fé. Efeitos da fé. Eu quero chamar a sua atenção para os verbos que nós encontramos nesses 3 versículos. Ou seja, a estrutura do nosso sermão nessa manhã se caracterizará por obviedades. Eu vou falar apenas aquilo que nós encontramos no texto. A primeira lição que a gente aprende, o primeiro efeito da fé é recusar. Veja lá o verso 24. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, o que ele fez? Recusou ser chamado filho da filha de Faraó. O primeiro efeito da fé é dizer não para uma série de coisas que são inadequadas e inconvenientes e incompatíveis com um homem, com uma pessoa que agora é propriedade exclusiva do Senhor. No Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, nós encontramos o registro do discurso de Estevão. E Estevão fala um pouco a respeito de Moisés. Estevão relatou que a filha de Faraó tomou Moisés e o criou como seu próprio filho. E no relato, Estevão afirma no verso 22 que Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Ao que parece, ao que tudo indica, Estevão teve acesso a uma tradição oral, passada de geração em geração, tendo em vista a sua observação de que os fatos aconteceram quando Moisés tinha 40 anos de idade. Moisés não era um jovenzinho quando foi visitar seus irmãos hebreus, ou seja, ele não se movimentou, ele não agiu baseado nos impulsos da mocidade, ele já era homem feito. A fé sempre exige escolhas, saiba disso. Por conta da fé, você vai precisar dizer sim e você vai precisar dizer não. Não dá para dar as duas respostas ao mesmo tempo. Não dá para falar não e sim concomitantemente. Moisés se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó. O título, filho da filha de Faraó, era um título de prestígio no Egito e coberto de poder e privilégios, de modo que interromper a conexão com a filha de Faraó e escolher ser identificado com os escravos hebreus exigiu por parte de Moisés grande coragem e fé. Meus irmãos, Moisés se associou com o povo de Deus por vontade própria. Ele fez uma escolha. Ele disse sim para Deus e não para o Egito. Moisés disse sim para os hebreus e não para os egípcios. A impressão que tenho é que as pessoas hoje em dia querem dizer sim para tudo. A impressão que tenho é que nossa geração não gosta de dizer não, porque dizer não parece coisa de gente atrasada e de gente intolerante. E um dos piores xingamentos, uma das piores ofensas nesse mundo contemporâneo é ser chamado de intolerante. Meus irmãos, com a história de Moisés aprendemos que todo sim exige um não. Quando você disse sim para sua esposa, você disse não para outras mulheres. Quando você disse sim para Deus, você disse não para ídolos. Todo sim vem acompanhado de um não. Moisés disse sim para sua identidade como israelita, sim para sua situação como filho de Abraão e seguidor de Jeová, e disse um não para seu status de príncipe do Egito. Numa época em que o Egito era a grande potência do mundo da época,
Numa época em que não havia futuro fora do Egito, Moisés via as coisas de forma diferente. A fé, na verdade, determina as ações. Nós somos movidos pela fé. Moisés viu que a longo prazo o futuro estava com o Senhor e com o reino de Cristo e não com o Egito. Reforço. Moisés disse sim para Deus e não para o Egito. Ser cristão é dizer sim para Deus e não para o mundo. Ser crente é dizer sim para a vontade de Deus e não para a nossa própria vontade. Ser discípulo de Jesus é dizer sim para a santidade e não para a carne. Não fique mais em cima do muro. Assuma uma posição como discípulo, como discípula de Jesus Cristo. Os cristãos dizem sim para algumas coisas e experiências e devem dizer não para outras. A segunda lição que aprendemos nessa manhã, o segundo efeito da fé, é preferir. E eu chamo a sua atenção para o verso 25. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Pela fé, Moisés preferiu associar-se ao povo de Deus a cair no pecado da apostasia. Moisés preferiu ser maltratado, zombado, a se comprometer com os prazeres transitórios do pecado, que sempre estão disponíveis àquelas pessoas, àqueles indivíduos pertencentes às camadas mais elevadas e nobres de uma determinada sociedade. Moisés disse não para essas coisas e disse sim para Deus. Eu fico pensando que Moisés poderia muito bem ter assumido uma postura, uma posição parcial. Como filho da filha de Faraó, ele poderia muito bem dizer que a sua influência seria importante no processo de libertação do povo de Deus do Egito. José fez isso séculos atrás. José exerceu poder e autoridade a favor de Jacó, a favor de Israel e de seus descendentes. Porém, pela fé, esse mesmo José previu o êxodo do Egito e deu ordens no sentido de que seus ossos fossem levados com o povo a fim de serem enterrados na terra prometida. Da mesma forma, Moisés também rompeu com o Egito para associar-se completamente a Deus e ao seu povo. Moisés preferiu uma coisa à outra. Nós somos assim também? Nós preferimos uma coisa à outra? Ou estamos aqui na igreja pensando lá no seriado, na cozinha ou em qualquer outra coisa? A escolha entre ser maltratado e experimentar prazer não me parece muito difícil, porque eu considero o prazer uma coisa muito mais legal e interessante do que ser maltratado. Porém, se esse prazer é decorrente do pecado, eu posso ter a certeza de que ele vai passar. O autor da Epístola aos Hebreus está ensinando para nós uma lição importantíssima. O prazer do pecado passa. Ele é transitório, ele não vai durar. Você vai se arrepender. A mesma coisa que veio prometendo muito prazer, volta trazendo infelicidade, dor, depressão, angústia. O prazer decorrente do pecado é transitório, ele vai passar. Eu gosto muito de ler as obras do reverendo Ricardo Barbosa, pastor
na nossa capital, pastor lá em Brasília. E o reverendo Ricardo Barbosa chama a nossa atenção para a realidade de que o pecado age em nós como uma espécie de vício. O pastor afirmou o seguinte: nós o tratamos, o pecado, como sendo fatos isolados, que acontecem de vez em quando, e que uma vez confessados são resolvidos. No entanto, o pecado age em nós com o poder destruidor do vício, que nos aprisiona e que nos consome. Não brinque com o pecado e saiba que o prazer decorrente dele vai passar. E pior, vai comprometê-lo no presente e na eternidade. Para ser um cristão, você precisa desistir do mundo e abraçar a cruz. Nós lemos nos evangelhos que certo dia alguém se aproximou de Jesus e disse para ele: mestre, eu vou te seguir por onde quer que fores. E a resposta de nosso Senhor foi a seguinte, Mateus 8:20, as raposas têm seus covis, as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus está incentivando seus discípulos a fazerem o cálculo da fé. É importante calcular o custo de seguir a Jesus. Em Lucas 14:13 lemos as seguintes palavras de nosso Senhor: todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Há um cálculo que precisa ser feito. Moisés compreendia que os egípcios, a despeito de poderosos e ricos, estavam em oposição ao verdadeiro Deus. Dessa forma, ele disse não para os egípcios e disse sim para o Senhor e para o seu povo. Você, meu irmão e minha irmã, precisa ou precisará fazer uma escolha. E a escolha não é para a próxima semana, não é para amanhã, é para hoje. Eu vou seguir a Jesus ou não? Eu prefiro o Senhor ou prefiro o mundo? Qual é a minha prioridade? Onde eu deposito meu coração? O que de fato eu amo? A terceira e última lição que aprendemos, o terceiro efeito da fé, é contemplar. Chama a sua atenção para o último versículo desse trecho, verso 26. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. A palavra grega traduzida por galardão significa olhar para longe. Moisés não se concentrou apenas no presente, ele se concentrou no futuro. Moisés resolveu construir o futuro, em vez de apenas consumir o presente. Ele olhou para frente. Moisés tinha uma visão além do alcance. E eu sei que você que tem 30 ou 40 anos se lembrou do Thundercats. Moisés tinha uma visão além do alcance, ele contemplou o galardão. Art Linkletter foi amigo pessoal de Walt Disney. E certa vez ele compartilhou uma história que aconteceu no aniversário de 50 anos desse parque tão interessante. Deve ser legal ir para lá, não é? Um homem se aproximou do Linkletter e disse para ele o seguinte: não é uma pena que o Walt Disney não tenha visto o parque? Afinal de contas, o homem já tinha morrido. E esse rapaz chamado Art Linkletter respondeu: quem disse que ele não viu? Ele viu. É por isso que o parque existe hoje. Meus irmãos, Moisés viu algo muito mais bonito, expressivo, duradouro, divertido e agradável do que a Disneylândia. Moisés, de acordo com o verso 26, considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Moisés considerava o que Deus havia preparado para aqueles que o amam. E isso fez diferença na vida dele. Ele disse sim para Deus e não
para os prazeres transitórios do pecado. O autor de Hebreus afirmou que Moisés sofreu opróbrio, ou seja, desgraça por causa de Cristo. Como que a gente entende isso daqui? Moisés viveu antes de Cristo. Bem, a ideia é de que Moisés, apesar de ter vivido antes de Jesus, compreendia, cria e esperava que o Senhor enviaria para o povo um Salvador e um libertador. Moisés viu longe, ele considerou o galardão. Embora a Bíblia claramente ensine que a salvação é tão somente pela graça, a mesma Bíblia, em diversas passagens, fala acerca desse tal do galardão, para comunicar a ideia de que Deus premia sim e recompensa sim a fidelidade do seu povo. Como será isso, a Bíblia não fala. A Bíblia não descreve como vai ser o tal do galardão, mas ela afirma que existe sim. Esses versos, meus irmãos, chamam a nossa atenção para aquilo que podemos chamar de cálculo da fé. A fé faz as continhas. No começo do mês, a gente senta na frente do computador, a gente pega a calculadora, a gente abre o Excel e a gente faz as contas, a gente faz os cálculos. O texto está chamando a nossa atenção para a necessidade de também fazermos os cálculos da fé. Por exemplo, Noé fez os cálculos da fé. Ele acreditou na mensagem que viria um dilúvio, ele calculou e tratou de construir a arca. Abraão também fez os cálculos da fé. Quando ele foi chamado, ele resolveu abandonar tudo para ir naquela terra que o Senhor lhe mostraria. Moisés também fez cálculos e por conta disso ele recusou, preferiu e considerou. Faça as continhas e veja o que vale mais a pena. Faça as contas, faça o cálculo e veja o que vai trazer mais bênçãos para você e para sua casa. Se é obediência ao Senhor ou se é rebeldia às suas leis, faça as contas. O texto está chamando a nossa atenção para isso, para a importância do cálculo da fé. Meu irmão e minha irmã, você precisa escolher. Não dá para servir a dois senhores. Não dá para ficar em cima do muro para sempre. Nosso Senhor Jesus Cristo afirmou: todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 10, verso 32. Acontece que o sim traz também um não. Porque quem disse sim para Jesus precisa dizer não para uma porção de situações. O mesmo capítulo 10 do Evangelho de Mateus, agora nos versos 38 e 39, nos informam de outras palavras de nosso Senhor: quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. O sim e o não da fé em Cristo serão ricamente recompensados, pois em Cristo há maior riqueza do que todos os tesouros desse mundo. Faça uma escolha. Diga sim para o Senhor e não para o mundo. Eu quero concluir essa breve reflexão recuperando e compartilhando com vocês as palavras de um teólogo alemão. Ele afirmou: a fé não vive nunca de si mesma e da própria emotividade interior, e sim daquilo que, fora dela e acima das possibilidades humanas, Deus fez e fará pelos fiéis e pelo mundo. Pela fé, Moisés disse sim para Deus e não para o mundo. Que esse mesmo movimento se ache em nós. Diga sim para o Senhor e não para a carne. Que o Senhor abençoe você e fortaleça você e a sua casa, em nome de Jesus.
Música